A gente vai falar da tireoide, que é uma glândula muito importante para o corpo humano. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Brisa Lopes, ela que é médica. Bem-vinda. Bom dia, Lu. Bom dia a todos os telespectadores. Obrigada pelo convite. Obrigada. Primeiramente, doutora, eu queria que explicasse para a gente o que é exatamente a tireoide. A tireoide é uma glândula endócrina, ou seja, produz hormônios, que está localizada na região cervical, logo aqui no nosso pescoço. E a tireoide, literalmente, ela abraça a nossa traqueia, né? Então, ela é muito importante, produz o T3 e o T4, que são hormônios que regulam o nosso metabolismo e algumas funções importantes, como a temperatura do nosso corpo. Então, é uma glândula relevante que temos que debater sobre a sua função e as suas alterações também, né? Como é que eu sei que essa glândula não está regulada, doutora? A tireoide, quando ela não está funcionando de maneira adequada, ela dá alguns sinais, né? Então, o paciente, ele pode apresentar queda de cabelo, uma dificuldade para perder peso, ele pode ter uma retenção de líquido, unhas quebradiças. Esses sinais e sintomas são mais relacionados ao hipotireoidismo. Quando a gente fala de hipertireoidismo, que é quando a glândula está funcionando de maneira exacerbada, né, está funcionando demais, ele pode ter uma tendência a perder peso. Muitas vezes pode se confundir com ansiedade, então ele tem o corpo mais acelerado, é aquele paciente que tem os batimentos cardíacos, né, aumentados. Então, esses são alguns sinais e sintomas relacionados aos distúrbios hormonais. Nós temos também os distúrbios estruturais da glândula, que são chamados cistos e nódulos, que aí apresenta de outra forma. Então, o paciente ele pode ter uma dificuldade para engolir, ele pode ter uma rouquidão, né, mesmo sem estar gripado, por exemplo, pode ter dificuldade para respirar. Então, tudo isso são algumas apresentações clínicas que podem chamar a atenção para os distúrbios da tireoide. O que causa essa disfunção, vamos colocar assim, dessa glândula, doutora? Tem uma causa específica? É idade, não é? Como é que funciona isso? Nós temos algumas etiologias, né, algumas causas. As principais causas são autoimunes, relacionadas aos distúrbios hormonais. Então, quando a gente fala de hipotireoidismo, a gente pensa em tireoidite de Hashimoto, que é a principal causa de hipotireoidismo. Quando a gente pensa em hipertireoidismo, que é a glândula tireoide funcionando mais, né, um aumento do seu funcionamento, a gente pensa em doença de Graves. Então, nós temos algumas possíveis causas dessa alteração da tireoide. Pode ser medicamentoso, pode ser relacionado também à idade, então o próprio passar dos anos pode desencadear um hipotireoidismo. Então, aí a gente tem que investigar qual é a causa que está levando o paciente a ter aquela alteração, né? Tem um público específico, homens, mulheres ou não? Não, tanto pode acometer os dois sexos, né? Idade também, nós temos crianças que podem ter distúrbios na tireoide, pessoas mais idosas. O que o paciente ele tem que ficar atento é ao seu corpo. Então, não negligenciar qualquer tipo de sintoma, procurar atendimento médico, procurar uma investigação, porque pode ter um distúrbio na tireoide e muitas vezes não saber. Recentemente eu fiz um vídeo em uma das minhas redes sociais, chamando atenção também para os colegas médicos, né? Nós profissionais de saúde. Muitas vezes a gente atende o paciente e pode não ficar atento à região cervical. Então, se você tem um aumento nessa região do pescoço, você sente muitas vezes que o seu pescoço ele tem um tamanho, né, exagerado, ou algum familiar, alguma pessoa já falou, olha, eu estou achando que o seu pescoço está um pouquinho mais aumentado, está um pouquinho mais inchado, essa região. Procure um atendimento, procure uma investigação. Através de uma anamnese, através de um exame físico de qualidade, a gente consegue predizer se aquele paciente pode estar com alguma alteração na tireoide ou não. Doutora, vamos falar de exames. Que tipo de exames são esses que essas pessoas fazem? Quando falamos da regulação hormonal, nós temos principalmente o TSH e o T4 livre, que são exames chamados de rastreio. Através de uma coleta de sangue, de uma amostra de sangue, a gente consegue ter uma noção de como está o funcionamento hormonal da glândula. Quando falamos de exames de imagem, o principal exame utilizado é o ultrassom de tireoide. E aí tem algumas recomendações.
Então, o paciente que tem, por exemplo, hipo ou hipertireoidismo, o recomendado é que ele faça pelo menos uma vez ao ano o ultrassom de tireoide. Por quê? Por meio desse exame, a gente consegue ver se tem a presença de algum nódulo, de alguma alteração estrutural. Uma vez apresentando o nódulo no ultrassom, aí nós temos que ter todo aquele cuidado de classificar esse nódulo, de ver de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer o acompanhamento, se precisa de uma avaliação complementar, como, por exemplo, a punção aspirativa por agulha fina, enfim, avaliar o nódulo desse paciente e ver como a gente vai conduzir. Esse nódulo ele pode ser algo mais sério, um câncer, por exemplo? Sim, existem os nódulos, né, malignos, por isso que é importante você ficar atento aos sinais. Uma vez que você recebe o diagnóstico de nódulo na tireoide, é importante que você faça acompanhamento regular com o seu médico para que ele possa classificar esse nódulo através do ultrassom de tireoide. Então, nós temos o chamada TIRADS, que é uma classificação que a gente faz através do exame ultrassonográfico e a partir dele a gente vai ver se precisa fazer a punção aspirativa por agulha fina, que é a chamada biópsia, né, do nódulo. E nós temos alguns sinais de alerta. Então, se você tem nódulo na tireoide e apresenta mudança na voz repentina, passa a ficar mais rouco, ou se você passa a ter uma dificuldade para engolir, a chamada disfagia, você passa a ter dificuldade para respirar, né, a dispneia, tudo isso são sinais de alerta, que podem representar um nódulo maligno. Então, todos esses detalhes, né, o paciente ele tem que ficar atento. Doutora, vamos falar de tratamentos, né? Quais os principais tratamentos nessa questão da disfunção da tireoide? Nós temos a reposição hormonal, né? No caso do paciente que tem hipotireoidismo, nós fazemos uso da levotiroxina para que essa glândula possa funcionar melhor. Nos casos dos pacientes que têm hipertireoidismo, nós também temos o tratamento medicamentoso específico, né? E naqueles pacientes que têm nódulo na tireoide, em geral, a maioria dos nódulos são benignos e precisam apenas de acompanhamento. Mas, quando o paciente tem esses chamados sintomas compressivos, que eu acabei de citar, né? Disfagia, dispneia, rouquidão, ele tem uma dificuldade de conviver com aquele nódulo, a gente pode indicar a tireoidectomia, que é a retirada da glândula. Ou, quando após a biópsia, esse nódulo for determinado como maligno. Também tem a indicação cirúrgica, né, do tratamento. Só para a gente finalizar, doutora, queria que você desse falasse, né, os principais cuidados que a gente tem que ter com a tireoide. As principais medidas, né, para o paciente que tem distúrbio na tireoide são as mesmas daquele paciente que não tem. Então, fazer atividade física, ter uma alimentação regular, fazer o acompanhamento médico também. Através dos exames de rastreio, você consegue ver se a sua glândula tireoide está funcionando de maneira adequada ou não. Se aquele medicamento que você está utilizando precisa de um ajuste na dose. Então, o ideal é que esse paciente ele acompanhe o seu problema tireoidiano, que ele faça consultas regulares e tenha uma vida mais saudável possível. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço.